deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa por causa do que iam pensar? Pode ser honesto comigo, não tem ninguém te julgando aqui. Aquele vídeo que ficou no rascunho, aquela roupa que ficou no cabide, aquela ideia que você engoliu antes mesmo de abrir a boca. Tudo isso por causa de uma coisa que nem existe de verdade. A opinião de alguém que amanhã nem lembra que você existe. E o engraçado, a gente faz isso todo dia. Todo santo dia, como se fosse normal. Olha, vou ser bem direto com você. A gente vive obcecado com o que os outros pensam e, pior, acha que isso é humildade, que é consideração. Cara, não é não. Sabe aquela sensação de acordar de manhã e já começar a ensaiar como você vai aparecer, o que você vai falar, como você vai aparecer, sei lá, por exemplo, nos teus stories? Tudo edição, tudo curadoria. E no meio disso tudo, você some, porque quando você vive pra agradar todo mundo, você para de existir pra si mesmo. E isso é muito sério, mais sério do que você acha. Tá bom, beleza, agora deixa eu te apresentar uma pessoa, Epiteto. Epiteto era um escravo grego que viveu no século I depois de Cristo. Literalmente ele não tinha nada, não tinha nenhum direito, nenhuma liberdade física. O cara era propriedade de outra pessoa. E mesmo assim, era um dos homens mais livres que já existiram. Mas tu me pergunta como? Ele entendeu uma coisa muito simples, só que brutal, que a maioria das pessoas nunca pararam pra pensar. Existem duas categorias de coisas no mundo, o que depende de você e o que não depende. O que depende são seus pensamentos, suas escolhas, como você reage às coisas, e o que não depende, que é o tempo, o que acontece com você e a opinião dos outros. Ele dizia que sofrer pelo que não depende de você é a maior burrice que o ser humano pode cometer. Pensa comigo só, um escravo sem liberdade física, mais livre mentalmente do que a maioria das pessoas hoje em dia. Isso não te incomoda, não? Pra ficar mais entendível, deixa eu te contar uma cena que eu não consigo tirar da mente. Tu já assistiu o Whiplash? Se não assistiu, fala depois do vídeo. Mas deixa eu te contar um pequeno spoiler que acontece no filme. O protagonista chamado Andrew é um baterista obcecado em ser o melhor. E o professor dele usa essa obsessão como arma. Então o professor humilha, pressiona, destrói o Andrew. E o Andrew permite isso. Tem uma cena onde ele sofre um acidente de carro e mesmo assim arrasta o corpo até o palco para tocar. Porque ele não aguentava a ideia de decepcionar aquele homem. O cara quase morreu pela opinião de uma pessoa. E antes que você fale pra mim, tá, mas isso aí é apenas um filme. Quantas vezes você fez algo parecido, só que em escala menor? Ficou no emprego que odiava porque não queria decepcionar alguém? Continuou uma amizade que te sugava porque tinha medo do julgamento? Engoliu uma opinião porque não queria criar um clima? A diferença entre você e o Andrew é só o tamanho do palco. E o pior de tudo, você começa a moldar quem você é baseado no que performa melhor. Você vira um personagem e esse personagem vai ficando cada vez mais distante de quem você realmente é. Lembra do Epiteto que eu falei lá atrás? Então, ele olharia pra você e falaria: você tá sofrendo por algo que nunca vai conseguir controlar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ele estaria certo. Tá bom então o que eu faço com isso? Olha, eu não tô dizendo pra você virar um robô, pra não se importar com nada com que as pessoas dizem sobre você. Não é isso. É sobre aprender a filtrar. Tem uma diferença enorme entre a opinião de alguém que te conhece de verdade, que te respeita, que quer teu bem, e a opinião de alguém que mal sabe seu sobrenome. A primeira vale ouvir, a segunda não merece nem um segundo da sua cabeça. Epiteto chamava isso de discernimento, saber o que é problema seu e o que não é. E a opinião de um estranho sobre a sua vida nunca foi problema seu. Eu sei que você deve estar pensando aí, falar é fácil, e realmente é verdade, falar é mais fácil, porque desde criança a gente foi treinado a buscar aprovação, na escola, em casa, nas redes. Todo o sistema ao redor te ensinou que a aprovação é sobrevivência, mas você não é mais criança e a aprovação não é sobrevivência, é só barulho. O problema é que esse barulho ficou tão alto que você esqueceu como é o silêncio de viver para você mesmo. Então, da próxima vez que você travar antes de fazer alguma coisa, para um segundo e se pergunta: eu tô deixando de fazer isso porque realmente não quero ou porque tenho medo do que vão pensar? Se a resposta for a segunda, faz assim mesmo, porque no final das contas, quem vai viver a sua vida é você, não eles. E se de alguma maneira isso fez sentido pra você, deixe seu gostei e também se inscreva no canal. Trarei vídeo toda semana. Um abraço e até a próxima.